Bem-vindo e bem-vinda ao canal Além da Arena no YouTube. Meu nome é Patrick Simão e eu te convido a se inscrever no canal e deixar o seu like. É muito importante agora que a gente está começando. Aqui embaixo está o nosso Instagram, confira lá as postagens, e na descrição o nosso Twitter para comentários mais pontuais, notícias, opiniões, e também o Apoia-se caso você queira colaborar com o projeto. Bom, o nome da página diz: o esporte ele vai além da arena esportiva. O esporte é uma extensão da sociedade. Então, o atleta ele é fruto da sua história, da sua cultura e da sua trajetória. Assim como os eventos esportivos são fruto dos acontecimentos históricos que acontecem em algum lugar. Dito isso, o esporte ele pode manter ou modificar as estruturas da sociedade. E nesse vídeo eu vou falar sobre a importância dos posicionamentos na história do esporte e em alguns exemplos atuais. Falam, o esporte e a sociedade não se misturam, futebol e política não se misturam. Se misturam e alguns exemplos mostram isso. O Vasco, em 1923, ganhou o Campeonato Carioca com jogadores negros e operários. No ano seguinte, o Vasco foi proibido de jogar a competição caso inscrevesse jogadores negros, que, entre aspas, na justificativa da época, não estavam aptos para o convívio social e a competição. O Vasco entrou em uma outra liga, carioca, ganhou o campeonato e depois foi convidado para disputar o campeonato carioca com os outros times. Esse foi um processo que ajudou a naturalizar os negros no futebol brasileiro e depois se tornaram ídolos. Isso foi um movimento muito importante. Outro exemplo são os protestos contra o apartheid nas Olimpíadas de 1968 no México, com as panteras negras e o símbolo de resistência no pódio. Recentemente a gente viu esse movimento no Black Lives Matter, que inclusive afetou as instituições e jogos que valem milhões em patrocinadores, em cotas de televisão, em publicidade. Jogos da NBA e da NFL foram cancelados porque os jogadores se recusaram a disputar as partidas devido aos protestos e às situações de racismo nos Estados Unidos. Lewis Hamilton fez protestos no pódio da Fórmula 1. E isso afeta as instituições, porque elas não podem ali blindar, aqui eu não quero posicionamento político. Quanto mais atletas se posicionam, menos as instituições podem peitar eles para que eles não façam suas manifestações políticas. Porque isso seria muito negativo para as instituições. Os movimentos eles estão ganhando força, e se o atleta falar, não, eu não vou jogar, ninguém vai querer tirar um Lewis Hamilton da Fórmula 1. Ele é quem agrega boa parte do dinheiro que a FIA recebe em relação a direitos de imagem. Quem que vai querer a NBA sem o LeBron James? Eles não vão querer perder esses atletas. O PSG, os jogadores do PSG e do Istambul, num jogo de Champions League, pressionaram para não ter jogo caso o quarto árbitro, que foi acusado de racismo, não se retirasse da partida. O jogo foi adiado porque os jogadores se recusaram a jogar. Então eles têm esse poder. Recentemente, a Naomi Osaka abandonou Roland Garros. Antes da competição começar, ela falou que não daria entrevistas coletivas em protesto a entrevistas que faziam mal à saúde mental, principalmente em casos de derrota, e ela falou de tenistas que se sentem desconfortáveis. Ela foi multada por não dar entrevista depois da primeira vitória e abandonou a competição. Alegou estar com depressão desde 2018. Então, a atleta mais bem paga da história do esporte feminino, a Osaka, ela falou da depressão e falou abertamente de uma situação que é muito pouco abordada dentro do esporte. Esse é inclusive um tema que vai estar num dos próximos vídeos. Então, eu não vou dar spoiler, mas
nos próximos vídeos eu vou falar sobre o atleta e o mito do herói. E o quanto isso pode ser prejudicial a eles psicologicamente. Bom, tiveram mais posicionamentos muito importantes e que ajudam a desnaturalizar alguns pensamentos morais enraizados em uma cultura e sociedade. Os protestos favoráveis ao orgulho LGBT com instituições e clubes de futebol são muito importantes nessa desnaturalização da homofobia no futebol. Porque é claro que não basta só os posicionamentos, e as instituições e atletas têm que ter atitudes que condizem com seus posicionamentos. Mas ajuda essa desnaturalização, é um processo longo. O crescimento do esporte feminino em questão de ganhos igualitários está acontecendo porque é uma luta constante. A Marta e outras jogadoras, elas se recusaram a ser patrocinadas por empresas que dão patrocínios maiores a atletas do masculino, que, considerando ali, estão em patamares inferiores ao delas. Assim, a Marta é melhor do mundo e um jogador bom da Europa ganha muito mais do que ela. E se recusando a ter esses patrocínios, ela dá visibilidade a essas situações. Então são diversos exemplos onde o esporte ele modifica as estruturas da sociedade. A gente vê agora o futebol feminino ganhando força e sendo tratado como deve ser, da mesma forma que o futebol masculino é. É claro que ainda não é da mesma forma, mas a gente vê um crescimento, a gente vê a audiência crescendo no futebol feminino brasileiro, por exemplo, assim como patrocínios e tudo mais. Então, é muito importante que os atletas se posicionem, porque eles têm o poder de modificar e de desnaturalizar alguns pensamentos morais da sociedade. E esse pensamento é aos poucos, a gente sabe que não vai ocorrer assim de repente. O futebol feminino é uma amostra desse processo. Bom, tem muitos outros casos que envolvem manifestações dentro da arena esportiva e que não foram citadas aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Mas você pode conferir no nosso Instagram, por exemplo, sobre a democracia corintiana, outro post envolvendo a situação do Vasco em 1923, a rivalidade entre o Rangers e os Celtics, que envolve religião e a política britânica. Eu posso deixar nos stories, na descrição, nos comentários, postagens assim. Bom, agradeço pela presença, muito obrigado, valeu!